Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos encerrando agora uma série de estudos no livro Lei, Graça e Santificação, do Dr. Russell Shedd. Esse livro nos ensinou sobre a lei de Deus e o viver humano. Estamos encerrando essa série no meio da pandemia decretada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em relação à doença Covid-19, causada por um novo coronavírus. Essa série de estudos, então, ela procurou mostrar a importância da santidade, da santificação, e como nós falamos, nós a intitulamos A Lei de Deus e o Viver Humano. O objetivo foi fazer com que cada um de nós, começando em mim, pensássemos um pouco sobre nossa vida cristã, a nossa responsabilidade diante dos homens, a nossa responsabilidade diante de Deus. Como nós falamos, baseado num livro que fez muita diferença na minha vida, um livro que me ensinou muito quando eu estava iniciando o meu cristianismo, e eu espero que, se você tiver a oportunidade de ter este livro, você o leia com muito carinho, lembrando dessa série de estudos. Fizemos algumas contextualizações dentro de tudo isso para que nós possamos compreender melhor. E hoje, no nosso último estudo, nós queremos falar sobre a disciplina da santidade, ou a disciplina na santidade. Aí tanto faz, né? Mas eu intitulei a disciplina da santidade, ou seja, como você faz para chegar até ela, como você pode realmente lutar para ter uma santidade dentro daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Mas nós vamos fazer uma leitura de um texto sagrado que tem tudo a ver com o nosso último estudo e, ao mesmo tempo, tudo a ver com toda essa série de estudo. Encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos, ó Deus, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, por Tua graça e a Tua misericórdia. E nós suplicamos, ó Deus, que venhas falar poderosamente aos nossos corações, mediante o estudo, ó Deus, e a exposição da Tua palavra, que nós venhamos compreender tudo aquilo que Tens para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A disciplina da santidade. Neste último estudo, o Dr. Shedd fez praticamente um resumo de todo o livro, mas fez algumas aplicações práticas, embora ele vinha fazendo isso em todo o seu livro, e ele agora faz algumas aplicações práticas sobre o que é de fato o viver cristão, o que nós devemos fazer para manter essa santidade. E aí ele começa nos dizendo o seguinte: todo cristão sensível aos impulsos do Espírito reconhece falhas e negligências em sua vida. Então significa que ninguém que realmente é um cristão tem dúvida de que é um pecador, que precisa melhorar cada vez mais e que jamais vai alcançar tudo aquilo que Deus realmente estabeleceu para a sua vida. É uma das coisas que a nova criatura tem consciência, e consciência plena, de que ele não tem, que as transformações da nova criatura não ocorrem de forma automática. Elas precisam e vão se desenvolvendo no decorrer das nossas vidas. Muitas vezes, levados pela emoção, fazemos votos de mudança e acaba que, no decorrer da vida, temos muita dificuldade de manter aquilo que um dia votamos. E aí acabamos por falhar também com o Senhor nessa área. O que nós temos que entender é que quando nós falamos em santidade, nós temos um caminho muito difícil a percorrer. A vida de santidade é uma vida de luta. Viver na santidade é uma constante luta. Paulo diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Mas é uma luta que realmente vale a pena. Veja o que Dr. Shedd diz sobre isso. Quem luta com o problema de mudar uma falha de caráter ou extirpar um peso que vincula sua vida ao diabo, sabe com que dificuldade se vence o inimigo para iniciar novos passos na imitação de Cristo. Então veja bem, o que o Dr. Shedd está nos mostrando, que a nossa luta é constante.
É constante. E aí, algumas coisas que eu aprendi neste livro, eu quero já ir aplicando, que faz parte deste último capítulo, para que você possa compreender melhor e para que nós possamos crescer mais no conhecimento da palavra, no conhecimento daquilo que o Dr. Shedd realmente quer mostrar para nós e que nós possamos realmente desenvolver a nossa vida cristã dentro daquilo que Deus realmente estabeleceu. A primeira coisa que nós temos que aprender é a evitar a complacência. O que seria isso? Não poucas pessoas optam pelo caminho da complacência. O que é? Elas creem firmemente que não vale a pena lutar para alcançar, porque elas sabem que não vão alcançar. E isso é triste. Durante os estudos eu fiz uma comparação que eu faço há muitos anos com a morte. Todo mundo sabe que vai morrer, mas não é por causa disso que eu vou me entregar e vou deixar de viver ou vou deixar de lutar pela vida. Então eu sei que eu não vou alcançar a santidade, mas eu preciso cada vez mais lutar. E a possibilidade de mudar parece que fica presa nessas pessoas. Essas pessoas que vivem na complacência, eu não vou conseguir mesmo, eu desisto, não tem jeito. Mas o problema é que nós somos transformados para vivermos de uma forma diferente. Olha, e se isso não acontece conosco, olha o que diz Pedro, por exemplo, em sua segunda carta, no capítulo 2, versos de 20 a 22, um texto muito conhecido. Veja o que Pedro vai nos dizer. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador. Vamos nos concentrar neste último versículo. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou para o seu próprio vômito. A ideia aqui do cão voltar para o próprio vômito é que ele continua sendo a velha criatura. Não houve verdadeiramente uma mudança. Então ele continua no seu próprio vômito. Ele vai voltar a comer aquele vômito. E o pior, olha a questão da porca, principalmente, embora o Dr. Shedd mesmo destaca mais a questão do cãozinho. Mas olha, nota-se que a porca estava lavada. Então a porca lavada, mas ela volta para os espojadores de lama. Por que isso acontece? Porque não houve uma mudança. Então, quando você age de forma complacente, muitas vezes pode significar que você não foi transformado. Pode significar que ainda não houve uma transformação e você ainda não é uma nova criatura. Você ainda não é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. E aí você precisa orar e pedir realmente que Deus transforme a sua vida. Ore do fundo do seu coração para que Deus possa transformar a sua vida. Então, a complacência é muito perigoso. Muito perigosa, perdão. Mas não é só isso. Não espere somente por Deus. O que significa isso? Não é a mesma coisa que complacente. Alguns podem até pensar que é, mas não é. A ideia aqui é aquelas pessoas que creem que foram realmente transformadas, que sabem que precisam produzir, mas que esperam que Deus vá mudar a vida delas em todas as áreas, e assim elas não vão mais precisar lutar contra o pecado, e que o próprio Deus vai lhe dar condições de vencer, ou melhor, vai lhe fazer vencer. Condições ele dá. Essa aí é uma coisa bem interessante. Sempre o Senhor nos dá condições de vencer, até porque o Espírito Santo habita em nós e ele produz em nós o fruto do Espírito. Porém, isso está dentro de nós e nós precisamos lutar. Não é somente agradar as pessoas que nos cercam, não é somente agradar os líderes da minha religião, da minha denominação, não. Mas de fato é ter amor a ponto de querer agradar a Deus. E aí eu não vou ficar esperando só por Ele, eu não vou ficar sentado. Isso é muito perigoso também. Se Deus não me mudar, eu não mudo, é o que falam, mas não é isso. Deus, se Ele mudou você, você tem ódio pelo pecado. Então, mesmo que você continue sentindo desejo, tem o ódio pelo pecado dentro de você. Se não tem alguma coisa errada. Se você continua do mesmo jeito que era antes e não sente nojo, ódio por aquele pecado que está cometendo, há algo errado.
E aí você tem que lembrar que a santificação é um processo, mas é um processo que, embora comece em Deus, nós participamos, efetivamente. Então, tenha isso em mente, não espere somente por Deus. Outra coisa importante, exercite fazer o que é certo. Existem muitas pessoas, e o Shed começa dizendo que existem homens segundo o coração de Deus que reconhecem uma ou mais falhas, isso é absolutamente normal. E seriamente eles indagam o porquê dessa fraqueza. Mas eles continuam, por eles serem homens de Deus, mulheres de Deus, eles continuam. Eu tenho que tentar exercitar o que é certo. Aí é que é confundido às vezes com aqueles estudos que nós fizemos, tradicionalismo, formalismo, legalismo, porque realmente é um esforço. Agora, é um esforço baseado em outras coisas, baseado principalmente, em um dos estudos nós falamos, no amor que eu tenho a Deus. Então, as respostas que as pessoas falam, eu não bebo por causa da minha religião, eu não fumo por causa da minha religião, isso é uma resposta meio evasiva. O que nós temos que ter consciência é que eu não faço ou faço determinadas coisas por amor a Deus que me transformou, por amor a Deus que me salvou, por amor a Deus que deu seu Filho unigênito lá na cruz para me salvar, para me dar uma vida eterna. Então eu vou procurar exercitar o que é certo o tempo todo. Se eu mentia, eu vou tentar parar de mentir. Vou me esforçar, eu vou odiar a mentira. Se eu era prepotente, eu tenho que odiar a prepotência e lutar contra ela, principalmente se eu perceber que eu tenho isso. E assim, entre outras coisas que possa existir. Não significa que o desejo seja tirado de nós. Não significa que o desejo vai sair de você, mas você vai lutar com ele e contra ele. Outra coisa importante, procure ambientes que estimulem a santidade. Esse é um ponto muito importante e crucial. Porque na realidade não adianta, se você continua nos mesmos ambientes e você se sente bem, cuidado a questão da boca e do cãozinho. Pode ser que você continua do mesmo jeito. Shed vai nos dizer o seguinte: quem realmente ama a comunhão do povo santo de Deus fortalecerá a inclinação para imitá-lo. Então o que acontece? Eu, como cristão, novo convertido, eu vou querer estar no meio do povo de Deus para ser transformado. Eu sei que talvez você desigrejado, você sem igreja, que está talvez me assistindo, vai dizer que a igreja que é da sua casa tem um monte de defeito, que para ser crente como fulano, como Beltrano, como o pastor Antônio Afonso ou qualquer outro assim, você prefere não ir para a igreja. Isso significa muita coisa. Muita coisa, mas a principal dela é que talvez você não foi transformado. Porque o desejo de estar com o povo de Deus é inerente à nova criatura agora. Isso é inerente, isso é bíblico. Há um desejo. Você lê vários salmos de Davi que o tempo todo ele está convocando o povo a adorar junto com ele, convocando o povo a santificar-se, a louvar a Deus junto com ele. Venham todos os povos, venha a nação de Israel. São clamores vindos da pena do salmista, chamando o povo à adoração coletiva. Então não tem isso, não existe essa ideia de que eu sou crente sozinho. Não, há um desejo, só que esse desejo envolve você querer estar no meio do povo de Deus, no meio daquele povo que lhe chamou, no meio daquele que vai produzir esse ambiente que estimula a sua santidade. Você vai querer. Se você ainda prefere ficar no barzinho, prefere estar na boate ou coisa parecida, tem alguma coisa errada. Eu não estou entrando no mérito se isso aqui é pecado ou deixou de ser. Mas é o ambiente que vai proporcionar a você viver ou não uma vida conforme a palavra de Deus. Aí o Dr. Shed vai nos dizer o seguinte: a santidade verdadeira se mostra não somente atraente, mas contagiosa e constrangedora. Por que é constrangedora? Porque o amor de Cristo nos constrange a ponto de agora eu querer viver da forma que Ele deseja que eu viva. Eu vou lutar por isso, eu vou lutar para viver realmente da forma que Jesus quer. E até porque o próprio ambiente, se a igreja for uma igreja que proporciona isso, o próprio ambiente vai me levar a tentar viver a santidade. E aí vem a nossa segunda parte do estudo. Mas qual é o papel da igreja diante de tudo isso? Será que a igreja tem um papel que contribui para a santidade das pessoas? Sim, tem. Não só tem, ela deve.
ela deve proporcionar isso para as pessoas. Ela deve proporcionar esta santidade aos seus membros, às pessoas que a frequentam. Ela deve trabalhar isso. Mas como? A primeira coisa que a igreja precisa fazer é proporcionar um ambiente de santidade. Ninguém forma os seus hábitos de santidade sozinho. Ele precisa de companhia, ele precisa de caminhar. Então a igreja precisa proporcionar, e Jesus faz alertas com relação a isso. Veja, por exemplo, Mateus 18:6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. O que Jesus está nos dizendo aqui é que a igreja precisa proporcionar aos novos convertidos, pequeninos aqui é uma analogia aos novo convertido, um ambiente que ele se sinta bem, bem no sentido espiritual, não bem, por exemplo, se ele é um novo convertido, veio do mundo com seus vícios, pecados, e você vai proporcionar as mesmas coisas. Eu tenho muito medo disso. Muitas vezes nós achamos que a melhor solução é imitar o mundo, não é por aí. Eu sei que aí a gente caminha numa linha muito tênue entre o legalismo, o tradicionalismo, o formalismo e uma santidade verdadeira. Nós caminhamos numa linha muito tênue, mas a igreja precisa entender que ela tem que oferecer algo diferente, com um ambiente onde a pessoa se sinta bem como cristã, como nova criatura, e não como velha criatura. Se ela se sente bem como velha criatura, minha igreja, eu danço, eu pulo, eu faço tudo que eu fazia, é uma maravilha. Isso é um problema muito sério. Embora essas coisas não sejam classificadas como pecado, obviamente, não posso aqui dizer que essas coisas são pecado, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque elas podem estar apenas substituindo uma coisa. Uma outra coisa. Meu pai, ao parar de beber, ele começou a frequentar o AA. Eu achei muito legal, muito bom. Fez muito bem para a nossa família e para ele. É um grupo que tem total admiração da minha parte. Muitas vezes participei das reuniões com ele, acompanhei algumas vezes ele pegando fichas, e aquilo foi emocionante para a gente. Mas uma coisa que eu percebi no meu pai e vários colegas dele ali do grupo, e falo isso com muito respeito, com muito temor no coração, se alguém do AA estiver me vendo aí, não estou de forma nenhuma denegrindo ao falar desta forma, mas uma das coisas que eu percebi no meu pai, ele parou de beber, foi muito bom, fez muito bem para a gente, fez muito bem para a nossa família, mas ele aumentou o fumo. Ele substituiu uma coisa por outra. A igreja não pode ser um local apenas de substituição de vício, apenas de substituição de desejo. Eu não posso substituir os desejos da carne por outros desejos da carne. Eu tenho que pensar nas coisas que são do alto. E a igreja precisa oferecer um ambiente para isso. Então, uma igreja que realmente estimula de todas as maneiras possíveis, de todos os modos possíveis, é uma igreja realmente que pode estar caminhando para a santidade verdadeira. Outra coisa muito importante que a igreja precisa fazer como seu papel é estimular a santidade. E o estímulo da santidade envolve pelo menos 3 coisas importantíssimas, 2 delas essenciais e a outra importantíssima, quase que uma base: oração, leitura da palavra e pregação bíblica. A igreja, para estimular realmente a santidade, precisa isso aí. Se não tem, a igreja está com um problema seríssimo. A igreja que não tem oração está com um problema sério. A oração exerce um papel fundamental, é uma arma contra tudo que não seja a vontade de Deus. Então nós devemos levar a igreja realmente a orar, devemos conclamar a oração. E quando eu falo oração, é falar sobre a oração não só a pública, mas também a oração individual, aquela oração no seu quarto, aquela oração que Jesus nos manda fazer em silêncio, em secreto. Estimular a oração não é apenas publicamente, muito pelo contrário. Às vezes precisamos falar mais dessa oração. Sabe por quê? Porque é nessa oração que a pessoa vai se derramar, vai aprender a confessar os seus pecados, vai chegar e vai falar abertamente para Deus, vai falar abertamente para Cristo. Além disso, temos também a leitura que deve ser seguida de meditação e busca de entendimento. Nós não temos como trabalhar a santificação sem a Bíblia.
A Bíblia é fundamental. A leitura bíblica deve fazer parte, da mesma forma, estimular a leitura individual. Fazer as leituras coletivas, fazer as leituras na palavra, fazer as devocionais de culto de oração, ter de fato a Bíblia dentro de cada culto, mas é estimular as pessoas a lerem a palavra. Shed vai nos dizer o seguinte: a nova vida do novo homem substitui a anterior em consequência de uma vida disciplinada e comprometida com a instrução das Escrituras. Paulo fala isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, a oração e a Bíblia, elas fazem parte do pacote principal, elas são fundamentais. Mas eu falei uma terceira coisa. Eu falei um terceiro fato que é importante e que muitas vezes nós negligenciamos: a pregação bíblica. E eu gosto muito de pensar que na época que o Dr. Shed escreveu isso, nós não tínhamos ainda acesso ao material do Mark Dever sobre a igreja saudável. Então, eu creio que foi por isso que ele deixou de fora, porque na realidade, uma pregação bíblica, acima de tudo, ela é uma pregação expositiva. E vice-versa, uma pregação expositiva, ela precisa ser bíblica. Por quê? Porque quando você alimenta o seu povo com a palavra de Deus mesmo, com a palavra de Deus mesmo, explicando o texto, interpretando o texto, aplicando o texto, quando nós fazemos isso, você está colocando a igreja numa posição saudável. A primeira marca de uma igreja saudável, segundo Mark Dever, é uma pregação expositiva. Mas quando eu falo de pregação expositiva, é exatamente isso: uma explicação do texto, com a aplicação do texto, em tudo isso seguido da interpretação do texto, ou melhor, antecedido da interpretação do texto. Quando nós temos aquelas pregações apenas temáticas, voltadas para o homem, voltadas para as necessidades do homem. A grande necessidade do homem é Deus, a grande necessidade do homem é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e aumentar o seu conhecimento nele e dele. A grande necessidade do homem não é apenas se conhecer. Parece que é mais importante eu me conhecer do que eu conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu me conheço porque Ele me conhece como ninguém. Quando eu conheço a Deus, eu sei o que Ele quer de mim. Então, meu amado e minha amada, importante que você sempre busque igrejas que a pregação seja bíblica e expositiva. Que seja uma explicação das Escrituras, com aplicações oriundas da Escritura. E não de livros, não de comentários. São importantes? São, eu estou usando um aqui agora. Mas eles servem para nos apontar sempre para as Escrituras. Sempre. Pense nisso. Outra coisa fundamental na disciplina da santidade é estabelecer alvos de fé. Que não é a mesma coisa de fazer votos. Aqui estabelecer alvos é você saber como que você começa a sua santidade. Por onde você vai começar a santidade? E eu quero começar até falando de uma coisa que eu não gosto, mas é fundamental para nós começarmos a entender isso. Primeira coisa que nós precisamos pensar é exatamente no ajuste financeiro. Não é por quê? Não quero aqui falar de dízimo, não gosto. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho dificuldade de falar desse assunto. Eu acho que o dízimo é uma coisa que vem do coração. Deus ama o que dá com alegria. Não acho que seja antibíblico, como alguns pregam, nem acho que Jesus aboliu, como alguns pregam, não é isso. Só acho que ele é um mandamento menor, porque Jesus falou que ele é menor do que o amor e a justiça. E o Shed também não está fazendo campanha de dízimo aqui, apenas mostra a importância de ter uma vida toda envolvida na santificação, começando pelo bolso, porque a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei na igreja, que a última coisa que se converte de uma pessoa é o bolso. E eu me lembro quando eu comecei a minha vida cristã, eu iniciei um estágio numa empresa onde eu ganhava 1/4 de salário mínimo, e aquilo para aquelas pessoas era um escândalo eu entregar o dízimo, e eu fazia com muito amor, com muito carinho. Mas nós somos tentados a desperdiçar o dinheiro sem proveito. Qual seria o alvo que Deus nos indicaria para poupar e investir no seu reino? É isso que eu tenho que ver, o que Deus tem comigo. Em missões eu não gosto de falar quanto Deus tem comigo, mas o que Ele tem comigo. O que o Senhor tem comigo. Porque além do alvo financeiro, existem outras coisas que eu preciso. Estabelecer alvos de fé é uma coisa que no estudo geral chama-se mordomia. Eu preciso criar uma mordomia para que eu possa estabelecer um caminhar para a disciplina da santidade. Mas não é só isso.
Eu preciso gastar horas em leitura. E essa leitura não é só da Bíblia. A disciplina da santidade envolve você conhecer tudo que homens de Deus produziram, tudo que os grandes teólogos produziram, que os pastores produziram. Claro que podem errar, claro que tem coisas que você vai discordar. Inclusive, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai discordar de muita coisa. Isso é fundamental. É do agrado de Deus que nós tenhamos sempre em mãos a leitura da palavra de Deus em primeiro lugar. Gaste horas em leitura, mas essas horas que sejam primeiramente com a palavra. Não adianta também você devorar livros e mais livros, como eu fazia, livros e mais livros e mais livros, e não devorar a palavra. Tem que ser as duas coisas juntas. Tem que ser tudo muito bem dosado, mas a palavra tem que vir em primeiro lugar. Geralmente nós procuramos nas livrarias evangélicas aqueles livros de autoajuda que nos ajudam a vencer uma dificuldade, um problema. Busque conhecer a Deus. Busque conhecer os atributos de Deus, o que Deus quer com você, o que Deus tem com você. Busque conhecer o que Deus quer do seu povo. É isso que vai fazer com que você caminhe no caminho da santidade, estabeleça alvos de fé, gastando horas em leitura. Responsabilize-se em ajudar alguém. Como professor, descobri que aprendo mais ensinando do que ouvindo. A santidade, quando praticada diante de outras pessoas, tende a se fortalecer e a nos fortalecer. Então, tire um tempo para ajudar alguém. E quando eu falo ajudar alguém, não precisa ser financeiramente, não. Você pode ajudar alguém que está passando por uma dificuldade. É um amigo seu que está com problemas no casamento. É aquela amiga que está com desejo de se matar, de se suicidar, de tirar a sua vida. Coloque um alvo de se responsabilizar por pessoas que estão ao seu redor. Você não tem que se matar em saber que alguém está lá em Gana, passando por dificuldade, e aí você precisa ir lá, ou mandar dinheiro para lá. Não, às vezes tem um vizinho do seu lado. Eu fico muito triste que nós falamos muito em missões, mas sempre que pensamos em missões, pensamos só em missões internacionais, estrangeiras. Falo isso com muito temor, porque amo demais a Junta de Missões Mundiais, sempre procuro trabalhar para que ela tenha uma oferta, mas não é por aí o caminho. A Bíblia começa dizendo que eu tenho que ser testemunha na minha Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eu começo na minha Jerusalém. Então não vai adiantar você mandar dinheiro para os missionários que estão lá na África, lá na Ásia, se do seu lado tem um vizinho passando necessidade e você não está vendo o que ele está passando. Você não está estendendo a mão para ele. Você tem um irmão na igreja passando por dificuldades e você não está olhando o doméstico na fé, que deveria ser a primeira coisa. A Bíblia orienta isso, nós devemos olhar primeiro os domésticos na fé. Então, responsabilize-se em ajudar alguém, estenda a mão para alguém. E por fim, encha-se da Bíblia. Tente memorizar. Se você tem dificuldades como eu tenho, tente a si mesmo. Busque a si mesmo. Continue tentando. Eu não memorizo. Na realidade, é interessante o que acontece comigo. Eu vou, às vezes, recitar alguns salmos, por exemplo, como o Salmo 23, que é um salmo tão fácil. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E muitas vezes eu começo em uma versão e termino em outra, porque eu tenho muita dificuldade em memorizar. Primeiro porque eu gosto de ler muitas versões da Bíblia, isso é outra coisa. Encher-se da Bíblia é conhecê-la. Eu sempre tive no mínimo 3 versões da Bíblia na minha biblioteca, no mínimo, mesmo antes de ser pastor, mesmo antes de sonhar em estudar no seminário, porque eu gosto disso, eu gosto de saber. Pelas minhas devocionais eu faço normalmente na NVI, mas os meus sermões eu preparo normalmente na Revista e Corrigida. Então isso ajuda, porém pode trazer problemas. Mas de qualquer forma, tente memorizar, conheça versículos bíblicos, se encha deles, conheça a palavra de Deus. Isso vai germinar dentro de você, isso vai fazer você crescer cada vez mais. Pense nisso. E o que nós podemos concluir de tudo isso? O que nós aprendemos nesta série de estudos que o Dr. Shedd nos deu de uma forma magnífica através do seu livro Lei, Graça e Santificação? Eu quero compartilhar as conclusões gerais que eu tive ao ler este livro. Essas conclusões foram as conclusões que eu tive logo que eu li em 1987. E eu gostaria de compartilhar isso com você, contextualizando, é óbvio, para a nossa época de hoje.
Primeira coisa que eu aprendo, primeira coisa que eu concluo de tudo isso: Deus não se contenta com uma santidade de aparência. E esta vem exatamente do legalismo, do tradicionalismo e do formalismo, que foram os primeiros pontos, os primeiros estudos que nós fizemos nessa série. Deus não se contenta com isso. Por mais que você tenha um caminho a trilhar para gerar a disciplina da santidade, lembre-se que Deus não se contenta com uma santidade apenas de aparência. Que a sua luta, como nós falamos, seja uma luta por amor a Deus. Que a sua luta seja por amor àquele que transformou a sua vida, aquele que entregou Jesus na cruz do Calvário. Que o seu amor seja real, verdadeiro, e que a sua luta seja baseada neste amor. Caso contrário, Deus não se agrada. Se for pelo legalismo, pelo tradicionalismo ou pelo formalismo, Deus não vai se agradar. Segunda coisa que eu aprendo: a manifestação da graça nos leva à verdadeira santidade. Por ser amor, Deus não aceita nada de nós que não esteja infiltrado e dominado pela sua graça. A graça de Deus precisa estar latente em nossos corações. E a santidade é uma manifestação da graça. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a graça se manifesta salvadora, nos ensinando a viver de forma santa, pura e piamente. Então, nós temos que lutar, sim, uma luta constante da carne contra o espírito e vice-versa, mas temos que entender que a manifestação da graça, ela vai nos levar à verdadeira santidade. Então, se eu fui alcançado pela graça, eu vou querer ser santo. Se eu não estou querendo ser santo, eu tenho que orar, porque talvez eu não tenha sido transformado, alcançado pela graça. Terceira coisa que eu aprendo: a lei de Deus aponta para a carência que temos de sua graça. É óbvio, aí uma coisa completa a outra. A palavra de Deus, a lei de Deus, que muitas vezes é dura, embora perfeita, como diz Paulo, embora perfeita, como diz o Salmo 119, mas o que ela aponta é exatamente a carência da graça, porque ela aponta para o meu pecado. Ela aponta para as minhas falhas. Ela aponta para aquilo que eu realmente preciso diante de Deus. Ela aponta para a minha falta de Deus, para a falta de Deus dentro de mim. Então a lei de Deus aponta para a carência que temos da graça dele, da misericórdia dele, por sermos pecadores. E por fim, o entendimento do verdadeiro evangelho nos induz à busca de santidade sem servidão, sem formalismo, sem tradicionalismo, sem legalismo. Não fazemos porque somos obrigados, mas porque amamos aquele que nos deu uma tão grande salvação. Não fazemos porque somos devedores à igreja, ao pastor ou a qualquer outra coisa, mas fazemos porque, ou não fazemos, porque amamos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense nisso, meu amado. Pense nisso, minha amada. Nós estamos chegando ao final dessa série de estudo. Se você me acompanhou, eu espero que você possa sentir isso no seu coração. Eu sei que talvez muita coisa do que eu falei foi de encontro a tudo que você aprendeu na sua vida cristã, em outra igreja. Mas eu quero que você desenvolva, acima de tudo, uma santidade baseada realmente na palavra de Deus, baseada realmente na vontade de Deus para a sua vida, baseada no amor que você sente a Deus, e não baseada apenas naquilo que você acha que tem que fazer, nem aquilo que a sua igreja, o seu pastor pensa que tem que fazer. Que essa série de estudos possa falar profundamente em seu coração. Nós vamos encerrar e vamos iniciar em seguida, se Deus assim nos permitir, uma série de estudos no livro de Filipenses. Uma igreja que Paulo conclama a viver em alegria e num contexto muito, muito interessante e que podemos aplicar muito para a realidade que nós estamos vivendo agora diante dessa pandemia. Acompanhe conosco, continue conosco. Eu estarei disponibilizando nesse canal, eu vou também disponibilizar no canal da igreja. Alguns estudos ficaram em canais separados, eu vou tentar colocar tudo em um canal só, para que você possa acompanhar, estudar, relembrar, e acompanhe conosco o estudo de Filipenses, que é a carta da alegria, a alegria de ser salvo por aquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe. Amém.